Oi, gente, estou aqui novamente. Me chamo Samantha Leite. Mais uma roda de conversa. E hoje eu estou com o Fábio Moura. E o tema da nossa roda hoje é a atuação como produtor artístico em Manaus. Oi, Fábio, boa tarde. Fala um pouquinho de ti, da sua formação, do que tu está fazendo agora. Então, obrigado pelo convite. Eu sou natural de Pernambuco, mas eu moro em Manaus desde 2012. Aqui em Manaus eu comecei a fazer minha graduação em teatro, inclusive junto com você, em 2013. De 2013 a 2016 eu cursei a graduação em teatro. De 2017 a 2019 eu cursei o mestrado em Letras e Artes, no mesmo prédio, da UEA. E em 2020 eu entrei no doutorado em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é a minha formação e estou cursando. Na minha atuação, desde 2016, eu criei o Panorando, que é a Panorando, na verdade. Existe uma discussão sobre é A ou é O, mas é a Panorando. E eu falo o Panorando, eu vou falar o Panorando. Tem gente que fala outra, a gente que fala mas... E aí a gente criou a Panorando no final de 2016, no segundo semestre, quando estava ali perto de sair da graduação, justamente porque a gente encontrava uma dificuldade de se inserir nesse mercado, a produção cultural. E como a minha formação é licenciatura, a minha área de atuação é muito restrita à docência. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, na graduação, qual é o perfil ideal do aluno da licenciatura, é o aluno que sai da faculdade, que entra na SEDUC, ou na CEMED, ou então vai entrar na escola particular que seja. E aí esses concursos eles acontecem de forma muito esporádica. E aí em 2016, quando a gente já estava saindo, eu junto com outras pessoas, nós pensamos a Panorando para nos inserirmos nesse mercado, atuando como uma produção cultural, como uma produtora cultural, e também atuando ali com montagem de espetáculos, enfim. Hoje a Panorando nós na Panorando nós atuamos com produção de eventos, com escrita de elaboração de projetos culturais, com a realização de eventos e também com montagem de espetáculos. Hoje em dia, desde 2019, na verdade, nós temos uma atuação muito forte no meio da dança. Então, nossos últimos 3 espetáculos foram espetáculos de dança. E aí nós participamos de eventos de terceiro, assim como realizamos eventos aqui na cidade de Manaus e também já fora de Manaus algumas vezes. Legal. Fábio, e falando da Panorando, vocês têm um festival que é super conhecido. Eu sou super fã desse, porque eu acho que os 5 Minutos em Cena, é assim que se chama, estou certa? Yes. Os 5 Minutos em Cena, ele traz um novo olhar sobre esses novos artistas. Você coloca ali em cena novos artistas que não eram tão visíveis em Manaus. Você começa a convidar pessoas ali para participar. E como foi essa construção, essa ideia de como surgiu, o que te inquietou para te pensar esse festival? Olha, os 5 Minutos, ele foi pensado, na verdade, desde 2014, ele começou a ser pensado. E aí eu sempre pensava, dentro de uma matéria lá na graduação, que se questionava muito sobre o público do teatro em Manaus, e aí era uma coisa que me incomodava, essa ideia do público segmentado. As pessoas que assistem teatro assistem só teatro, as pessoas que assistem dança assistem dança. E aí eu pensei em formas de como que quebra esses quadros, como que a gente quebra esses grupos de espectadores. E aí a gente chega nos 5 minutos para tentar propor uma iniciativa que rompe esse paradigma. E aí quando a gente põe nos 5 minutos uma noite de eventos com várias estéticas diferentes, claro, que são pílulas, são cenas muito curtas, como o nome diz, são 5 minutos, mas são 5 minutos de muitas estéticas diferentes. Então as pessoas que estão habituadas ao teatro, assistir performance, têm a opção ali de ter um contato com a dança, com o circo, e assim as pessoas que assistem dança têm ali um contato com o teatro, com a performance, enfim. E aí a ideia é misturar esses espectadores num bolo só, para ele ter experiências iniciais. Em outras linguagens, com outras linguagens. Porque isso é muito comum. Por exemplo, quem é da dança e vai assistir espetáculo, geralmente vai assistir só um espetáculo de dança. E não vai assistir um de teatro, que é arte também, que é uma comunicação. Legal. E ali eles se encontram, esses públicos. E também a gente tem uma das características dos 5 minutos, é justamente essa que você falou, Nós abrimos o regulamento, o edital, as pessoas se inscrevem, e nós também convidamos algumas pessoas. Nós tentamos priorizar
artistas novos, né, jovens artistas da cidade, né, algumas experiências, algumas edições, nós tivemos experiências muito ricas de ter gente com mais de 20, 30 anos de carreira e gente que estava ali tendo a sua primeira apresentação, a sua segunda apresentação, tem 1 ano, 6 meses, né, de atuação, e ali essas pessoas trocam, né? Então a troca acontece na instância do público e a troca também acontece na instância dos artistas, dos bastidores, nas reuniões que a gente faz para pegar sugestões, enfim. E é um evento que é construído ao longo do processo, né, ao longo do processo de execução. Entendi. E, Fábio, quantas edições já teve? 5 minutos, nós já tivemos 3 edições, 4 edições na verdade. Nós tivemos 2 edições com apoio, com patrocínio de um banco. A nossa terceira edição nós não tivemos patrocínio, nós fizemos de forma autônoma e foi, por incrível que pareça, a nossa maior edição, né? Nós tivemos 2 dias de programação. Um dia a gente fez numa comunidade rural, né, que fica a 150 quilômetros de Manaus. Um dia no Teatro Amazonas e nós tivemos um dia com 8 oficinas, que deu mais de 300 pessoas. Então, sem patrocínio? Sem patrocínio. Né? A gente fez de maneira independente, conseguiu alguns apoios aqui e outro ali. Mas, e aí nós fizemos a 4ª edição agora, em 2021, de maneira virtual, né, por conta da pandemia e tudo mais. Mas aí a gente já tinha um patrocínio, já tinha captado recurso, né, enfim. E como foi esses 5 minutos online? Olha, foi bem interessante porque os intercâmbios, e aí a marca principal dos 5 minutos são esses intercâmbios, né, essas trocas. No ambiente virtual, essa troca ela se estendeu para pessoas de outros estados, né? Então, nós conhecemos pessoas que a gente já acompanhava o trabalho, nós tínhamos contatos. As oficinas aconteceram pelo Zoom, né? Com pessoas também muito relevantes. Por exemplo, teve uma oficina de improvisação teatral com um cara do Rio de Janeiro, que é muito conhecido no meio da improvisação, né? O Marlon, inclusive, ele ficou abismado com o cara que, enfim, já tinha escrito vários livros sobre improvisação teatral, e foi possível participar da programação por conta do formato do evento, né? Perde um pouco, claro que perde, né? Por toda a áurea que o teatro constrói, a presença do teatro, mas é uma forma válida que eu acho que a partir de agora vai ser muito comum no meio das artes cênicas, que é a modalidade virtual, né? Já tinham grupos que trabalhavam, né, nesse ambiente, mas hoje em dia eu acho que é um pré-requisito para todos os grupos, né? Ter equipamentos legais de câmera, de iluminação, para trabalhar no ambiente virtual, que agora entrou de vez na cena. Parece que os artistas de fora também teve mais essa troca, né? Porque aí a artista ficou mais em casa, então eu tenho uma agenda lotada mais em casa, mas parece que eu fico mais acessível. Por exemplo, você falou com esse artista de improvisação. Talvez se fosse no Teatro Amazonas ele não tivesse tempo, ele já tivesse um outro lugar para ir, porque aí viaja, o tempo do avião, enfim. Parece que você tem um tempo maior, né? Tem a dificuldade, como você falou. Sempre você escolhe um tema, né, para o festival? Olha, a gente segue, né, a premissa de que a maior variedade de linguagens é mais interessante para o evento, né? Claro que a gente faz a seleção das cenas, né? Ali, nessa edição foram 20 cenas, mas as outras foram 15. Nessa edição foram 20 cenas, nós selecionamos, se não me engano, 14, né, via edital, e nós convidamos outras 5 ou 6 que compuseram a programação. E aí a gente pega o resultado e aí a gente tenta convidar as cenas para comporem essa programação da forma mais diversificada possível, né? Acontece às vezes, né, eu acho, se não me engano, na terceira edição, aconteceu do tema do empoderamento negro, que está mais forte, né? Mas não foi proposital, né? E aí que bom que a gente chega em temas tão pertinentes para o nosso dia a dia. E foi muito interessante essa edição, né, que foi justamente a edição que a gente levou lá para a comunidade. Tinham algumas cenas que tratavam desse tema, que a gente conseguiu discutir, conseguiu levar para uma comunidade que fica um pouco mais afastada da cidade, que fica fora do centro, né, que não é contemplado pelas ações culturais aqui da nossa capital, enfim. Entendi. E você, como produtor artístico, quais são as maiores dificuldades que você encontra aqui no nosso estado? Hoje, né, tem várias. Tem várias. Né? Fala de uma, assim, meu Deus. Né? Existem 2 principais problemas do meu ponto de vista.
primeiro deles é a formação, né? Quando a gente pensa a formação do artista, ou apenas aquela provocação inicial de você ter uma experiência com a arte e ver, não, isso aqui não é o que eu quero, né? Tanto esse tipo de formação como uma formação mais estruturada, com currículo e coisa e tal. Se a gente pensa a graduação, nós temos aqui na UEA e na UFAM, né, no ensino superior, mas eu não quero fazer ensino superior, eu não tenho idade talvez para fazer ensino superior, eu vou para onde? Eu vou para o Cláudio Santoro, só, né? E aí, se a gente pensa no ambiente público, são essas opções. Existem outros grupos, companhias que trabalham com cursos, com oficinas, né? Mas se a gente pensa na esfera pública, se limita a isso, né? E aí a gente tem agora a especialização de gestão e produção cultural pela UEA, que foi uma super vitória, né, para as pessoas que atuam com produção cultural, que tem suas deficiências, até porque agora que está indo para a segunda turma, tem que ser revista algumas coisas e tal. Então a primeira deficiência é a formação, né? E aí, inclusive, formação de público. E o segundo ponto, no meu ponto de a segunda dificuldade, a segunda carência aqui na cidade é descentralizar, né? Eu acho que olhar com mais carinho para fora do centro. Você sempre falou isso na faculdade, né? Eu lembro que você sempre questionou e... Sim. Você... Para mim, cara, o centro ele é muito rico, né? E as experiências com a arte, elas acontecem em diferentes níveis, né? Quando a gente pensa em entrar numa sala de espetáculo para assistir um espetáculo, a gente está tendo um tipo de experiência de arte, mas a gente está ali passando pela frente do Teatro Amazonas ou visitando o Palácio da Justiça, por exemplo, é uma outra experiência de arte, mas também é uma experiência de arte que as pessoas têm mais fácil, né? E aí as pessoas não consomem, né? A maioria das pessoas não consomem por opção, né? E o público, por exemplo, lá dessa comunidade que fica a 150 quilômetros daqui de Manaus, uma comunidade rural, coisa e tal, eles não têm cultura? Obviamente que tem cultura, né? A arte ela está em todo canto. Mas aí entra a formação, o ponto principal é como que eu reconheço a arte no meu cotidiano, né? Na estampa da camisa, na estampa da caneca, né? Como que eu me relaciono com essa arte, aí entra o ponto da formação. E aí entra o ponto da descentralização, como que eu posso contribuir para essas pessoas que estão longe do centro, que não têm esse cardápio maior de experiências culturais e artísticas que as pessoas do centro possuem, como que eu faço para alcançar essas pessoas? E aos 5 minutos, e daí, né, nos 5 minutos, a gente criou a versão Pocket, né, que é um dia, que é antes da programação principal no Teatro Amazonas, a gente leva um recorte da programação, a gente levou para essa comunidade, a gente já levou para uma escola lá na Zona Leste, lá perto do Terminal 4, né, e aí a gente tem tentado estar fora do centro, né. Nós temos outros projetos, né, como o que a gente realizou no final de 2019, foi a circulação do espetáculo Nota Sobre Ela por 10 eixos de Manaus. E aí a gente foi para Compensa, a gente foi para o Zumbi, a gente foi para o Jorge Teixeira, a gente foi para o Nova Leste, enfim, a gente saiu circulando pelo EJA, né? E aí algumas pessoas perguntavam, por que o EJA, por que não a educação infantil, por que não o ensino fundamental 1 ou 2? E aí entra novamente, né? Os grupos priorizam esses espaços, né? E o EJA é a periferia dentro da educação formal, sabe? E aí eles, não, vai pro EJA. Que é aquele pessoal que não teve o tempo, ou mesmo a oportunidade, ou, né? A galera adulta. O espetáculo também debate uma questão muito profunda, que é a violência contra a mulher. É de dança. É de dança. Né? Vocês têm muito forte a dança, né? Sim, sim. E aí, a gente circulou, né, por 10 EJAs, e agora, no segundo semestre de 2021, nós vamos para 15 EJAs, com outro espetáculo. Que é de dança também? Também é de dança. Que é o Chamações Modernos, que é o nosso penúltimo espetáculo. E aí a gente tem pensado estratégias nesse sentido, né, de como que a gente sai do centro. Né, a gente tem porque sempre... o primeiro 5 minutos em cena eu lembro que foi só no Teatro Amazonas, aí depois que você foi, né, criando essas outras alternativas, até por conta do... a gente vai conhecendo, enfim. Era seu primeiro momento ali, né, e o teatro, o primeiro, nossa, eu lembro que eu estava lá, foi super, super top. E hoje vocês têm um grupo formado já, Fábio? Ou vocês vão convidando artistas? Olha, nós já tivemos várias identidades, né? Todos os grupos aqui de Manaus. Várias identidades. Isso aí é uma... E aí não existe uma receita certa de como que sobrevive, como que não sobrevive, né? Nós já tivemos momentos com mais de 10 pessoas dentro do Panorama. Nós já tivemos momentos com 2 pessoas no Panorama.
né? Hoje nós temos um corpo fechado, né, que sou eu, a Thalita e mais 3 pessoas. E aí essas pessoas eles recebem um auxílio mensal, né, para trabalhar ali dentro do Panorama. Eles atuam. E aí tem também a questão de a dança é mais forte porque essas 3 pessoas, na verdade as quatro pessoas, incluindo a Thalita, elas são de dança, né? E aí a minha formação é teatro, mas eu trabalho com direção de cena, e aí eu trago contribuições do teatro para essa realidade da dança, e a gente cria nossas viagens, né? Mas hoje nós somos 5 pessoas, né? Talvez amanhã fique só 2, talvez amanhã vire 10. Gente, olha, você que está na Panorama, cuidado. Ô Fábio, e tu você é formado em teatro, aí já está no doutorado, você não pensa em ir para a cena? Não tem nada em mente para Panorama? Eu tenho um espetáculo em mente. Para ir para a cena. Ou dirigir alguma coisa teatral? Sim, a gente está começando a costurar algumas ideias para voltar com o teatro, né? Nós tivemos se não me engano, nosso primeiro espetáculo foi uma experiência com teatro. Nós participamos de um evento na Unirio com esse espetáculo, fomos para o Rio, e agora nós estamos começando a costurar algumas ideias com o teatro, justamente para trazer esse aspecto que está muito forte a dança, né? E que é um ponto positivo, por quê? Né? Porque a dança é um público mais fiel que nós temos um alcance muito grande dentro da dança. Nós temos um corpo composto pela maior parte dos integrantes vindo da dança, né? E agora a gente está querendo resgatar a identidade teatral, né? E aí, por isso que eu digo que a gente está sempre no fluxo de construção da identidade do grupo, sabe? Às vezes, uma coisa que eu tenho pensado muito hoje é a configuração de um grupo a partir de núcleos, né? Então, se constitui um núcleo dentro do Panorama de Dança, um núcleo que atua diretamente com o teatro, um grupo de projeto, enfim. E aí é uma coisa que isso dá trabalho para se construir de uma forma mais concreta, mais consistente, sabe? Enfim, para a gente obter o mínimo ali de sobrevivência, de construção de experiências, para a gente poder ter uma dedicação naquele trabalho, recebendo de um valor fixo por mês. Então, enfim, isso dá uma segurança para a gente que trabalha. Artistas, né? Com certeza. E atualmente vocês estão com espetáculos de dança? Isso, a gente está com o nosso último espetáculo, que é o Sodalho, que ele é um espetáculo de dança, mas que ele bebe muitas fontes do teatro. Né? Não tem como não beber, porque tu tá lá e tá dando as ideias, e é bom que vocês vão conversando sobre isso, teatro, dança, quem sabe? Isso, a gente lida no Sodade, né? Nós temos muita referência do teatro de rua, nós temos referências de maracatu, né, da cultura nordestina, que é a base do espetáculo. Nós, durante o processo de construção do espetáculo que eu dirigi, nós convidamos alguns artistas para contribuírem. O Juca deu algumas oficinas para a gente, a Tiana deu algumas oficinas para a gente, o Jean Paladino deu algumas oficinas para a gente. Então, para os meninos que são da dança, né, e aí era engraçado porque coisas que para mim era super... Eu ficava olhando assim, cara, como que tá com dificuldade disso? Mas para eles que eram da dança era muito novo, sabe? Se encarar, olhar no olho do outro, coisa que parece que para a gente é tão simples, né, para outras linguagens tem mais dificuldade, né? E aí no Sodade a gente conseguiu trazer essas pessoas para dentro do processo de criação da obra, né? E aí a gente já tinha organizado, inclusive a gente vai dar uma oficina no dia 14, não sei se já vai ter passado, se é depois. Mas pode falar, pode né? deixar, vai que... Que é sobre a construção de espetáculos em dança, que basicamente utilizam técnicas e elementos ali de construção do teatro, né? E aí ele é para dança, mas a gente traz esse conteúdo do teatro, enfim. São artes do corpo, né? E aí tem vários pontos em comum entre as duas, que para além do termo dança e do termo teatro. Fábio, eu tô curiosa, tu tá dançando já. Não. Tu já vai pra cena na dança. Eu não. Olha, quase uma história completa, né, gente? Não vou não. Então, como produtor cultural, assim, o que tu acha que falta na nossa cidade, assim, da gente alcançar nesse território, eu digo, produção?
Olha, existem algumas carências para além daquelas que eu falei, né? E aí a gente não pode falar, a gente não pode lidar como 100% de culpa dos governos ou do público, né? A gente tem que fazer a minha culpa da parte dos artistas também. E isso eu me incluo porque é uma coisa que eu penso muito, na reciprocidade que não existe, que tem uma carência muito forte, né? Na divulgação do trabalho de um outro colega, né? E aí como que eu faço isso de uma forma genuína, sem interesses. E é uma coisa que a gente vê muito dificilmente, são artistas se ajudando, né? Existe um aspecto de concorrência muito forte no ar, né? E aí uma coisa que é muito rara é um artista divulgar o trabalho de outro, que a gente sempre se cobra, que a gente tem consciência de que o público que eu alcanço é diferente do público que o outro alcança e que tem espaço para todo mundo, tá ligado? Então acho que falta a gente fazer essa meia-culpa, né, enquanto artistas, e ver onde que a gente está errando, onde que a gente pode somar no trabalho do outro, somar no alcance, na projeção, já que a gente está, inclusive, na realidade virtual de uma forma muito forte, como que a gente pode contribuir para o trabalho do outro, pensando na construção de um público geral, né, na construção de um público que consome o trabalho, hoje o trabalho daquele, mas que amanhã vai consumir o meu, né? E aí a gente tem essa dificuldade, a gente não consegue perceber, né, de uma forma cotidiana essa ação de se ajudar. Porque se a gente tem um público que gosta de ir ao teatro ou à dança, ele vai assistir você, vai assistir quem está fazendo teatro na cidade. Sim, sim. E não tem um nível de uma frequência de produção esmagadora, sabe? E é muito, tanto que é meio difícil conflitar a programação de um grupo com outro grupo, isso quase não existe, né? Porque a gente tem uma demanda, uma produção, né, no ritmo desacelerado, embora alguns grupos produzam com mais frequência que outros, a gente, de um modo geral, não tem apresentações teatrais todo final de semana, né? Sei lá, cada 3 dias, não existe isso aqui em Manaus. Entendi. E eu sei que no 5 Minutos em Cena tu faz um comercial, que eu digo, tu faz um trabalho de divulgação bem potente, né? Você vai num terminal, Sim. Você vai em todos os lugares e lota, né? Porque eu já fui, eu sei que lota e fica a gente lá fora. Sim, sim. E como tu acha que, claro, que quando a gente fala do Teatro Amazonas, a gente já tem, é no Teatro Amazonas, Sim. e a pessoa já cria toda aquela... A fantasia. eu vou no teatro, mas querendo ou não, já entrei no Teatro Amazonas com espetáculo de graça e tipo, bem pouquinha gente, parece que tem pessoas que não se preocupam, passei no edital, vou fazer um trabalho, mas não se preocupa mesmo em levar o público. Assim, na primeira edição, nós tivemos um patrocínio bem pequeno, assim, realmente bem pequeno. Hoje, a gente olhando para trás, a gente pensa como que isso aconteceu, né? Mas, desde lá, eu tinha muito essa ambição de fazer a primeira edição no Teatro Amazonas, né? Poderia ter optado pelo Teatro Instalação ou outro teatro, mas eu queria muito que fosse lá para ter uma imagem legal, para ter vídeos legais, né, para ter uma imagem como um todo, para futuramente conseguir outros apoiadores, legal, né? E aí a gente bateu, não, vamos fazer um Teatro Amazonas, beleza. E aí entra a questão, o Teatro Amazonas cabe 800 lugares, né? E como que a gente lota para fazer valer a pena isso aqui, né? E aí a gente pensou em algumas estratégias. Uma delas foi, a gente imprimiu vários cartazes A3 e a gente foi nas empresas de ônibus, conversamos e pegamos autorização para colar os cartazes nos ônibus. E aí a gente foi lá para o Terminal 5, e aí a gente passou uma tarde lá colando dentro de todos os ônibus do Terminal 5, os cartazes do evento, colamos no terminal, né? E nós fizemos panfletagem, nós pegamos rasga da prefeitura, vou estar panfletando na Ponta Negra, vou estar panfletando lá no Povos da Amazônia, no Festival Folclórico que estava acontecendo. Mas a gente ia para a rua, entendeu? A gente ia buscar o público, a gente ia tentar cativar para ter uma demanda, para ter ali no dia do evento a casa cheia, né? E aí na primeira edição super lotou lá dentro, ocupou todos os espaços e ficaram mais de 200 pessoas para fora do evento, ou para fora do teatro, né? E aí a fila do evento deu quase 2 voltas lá no teatro, quando podia aglomerar.
né? Porque a gente foi para a rua buscar esse público, né? E aí na segunda edição já estava mais tranquilo, porque a gente já tinha construído o público, né? E aí a gente, claro, continuou mantendo o nível de divulgação, de trabalho, de comunicação, mas o público já tinha se constituído. Já tinha sido conquistado, né? Já tinha conquistado. E aí, 5 minutos em cena, opa, eu vou, porque eu sei que tem várias cenas. Eu ouvi várias vezes isso. E como eu estava lá na primeira edição, eu vi que lotou e que foi muito bonito. E aí Sim. tem todo um trabalho de produção, né? De pensar mais na frente. Sim, sim. E de dar valor a quem está... Alguém está patrocinando isso. E de que forma eu também posso retribuir, porque eu quero que as pessoas venham assistir, que as pessoas façam parte desse momento. Que eu acho que é importante. Eu lembro que na abertura de 5 minutos, a gente convidou o Maracatu Pedra Encantada. Foi maravilhoso. E a gente na produção estava com rádio de comunicação. E quando eles começaram a tocar lá fora, que eles entraram puxando, né, que a ideia era essa, deles puxarem como um cortejo a entrada do público. Tava rolando uma gritaria no fone, a galera toda arrepiada, todo mundo arrepiado, gritando, que é isso, que é isso? E foi muito massa, sabe? A energia que se criou ali. E eu acho que os 5 minutos se consolidou pela estrutura base dele, que foi a primeira edição, né? A primeira edição é o que sustenta os 5 minutos, foi o que sustentou os 5 minutos até hoje, né? A imagem que se criou, né? O nome que a gente conseguiu criar do evento, né? Dessa primeira edição. A gente consegue também levar público para outros espaços, né? Com mais dificuldade. Mas no Usina Chaminé, em 2018, se não me engano, nas oficinas dos 5 minutos, nós lotamos lá dentro. Tinha mais de 300 pessoas fazendo oficina com a gente lá no Chaminé. Tanto que a gente saiu, a gente teve que botar o palco para fora, para o estacionamento, para as pessoas conseguirem fazer as oficinas lá fora, né? Eu vi vídeo, eu falei, nossa. É muita gente, muita gente. É como você falou, você alcança vários públicos, dança, teatro, da performance, então, querendo ou não, né, vai alcançando todo mundo. A última pergunta da nossa tarde é, eu acho que eu já sei a resposta, mas qual é o teu xodó? Assim, teu trabalho, assim, que tu, nossa, esse aqui, Samantha, é o meu xodózinho, é o que eu acordo todo dia, sonho com ele. Olha, os 5 minutos, ele é a base do panorama, né? A base do panorama é os 5 minutos. E aí a gente pensa no projeto, a gente vê todas as coisas boas que a gente colhe, né? Mas véspera de 5 minutos eu entro em crise, sabe? De choro e cara, não vai dar certo isso aqui. Eu tenho um apego muito forte com 5 minutos, né? E nós temos também um outro evento, que é o Encontro de Hip Hop no Norte, que é um evento bem grande também, que nós fizemos lá no Povos da Amazônia. E eu tenho, mas claro, o meu carro-chefe é os 5 minutos. Né? O xodózinho. É o xodózinho aos 5 minutos. É a base da história do panorama. Né? E eu também tenho um carinho muito especial por esse do Ed, que eu te falei. Né? Tanto é que está indo para uma segunda edição agora. Justamente pelas experiências que a gente encontra, né? Pelas vivências que a gente encontra, com essa troca. Todo dia a gente está num lugar diferente, todo dia a gente está numa escola diferente. As pessoas recebem a gente, as pessoas chamam aí como é que eu encontro vocês, como é que eu faço uma oficina, uma aula de dança, isso aqui. E aí esses dois são os meus xodóis, sabe? 5 minutos e essa atuação no EJA. Né? Que não tem um nome porque é sempre o nome do espetáculo no EJA Manaus. Né? O primeiro foi o Nota Sobre Ela no EJA Manaus e agora é o Mais Filmes Modernos no EJA Manaus. Né? Que aí a gente leva um espetáculo, uma roda de conversa e uma oficina para cada EJA. Que tudo, Fábio. Fábio, então é isso, eu quero te agradecer muito, fico muito feliz em estar aqui, porque a gente tem uma história, a gente estudou junto. Sim. E aí ver a tua evolução, essa construção, a panorama, tudo dando certo para ti, me deixa muito feliz mesmo, de coração. E eu te desejo tudo de bom, que a Panorama cresça e que tu consiga aí estar resistindo com a tua arte. E é isso, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. É sempre importante a gente estar trocando, né, vivendo outras experiências, conversando com outras vivências. Muito obrigado e vida longa aos projetos.